Bom, meu nome é Tatiele e eu vou mostrar como podemos achar a aceleração do centro de massa, como se calcula, né? Como no exemplo do vídeo anterior, eu citei o foguete que houve a explosão e ele se dividiu em duas partículas. Aqui eu também vou trabalhar com duas partículas, com um sistema com duas partículas. Porém, eu vou utilizar a mola nesse exemplo. Ou seja, aqui vamos supor que tem uma partícula e aqui tem outra partícula. Aqui vai ser a partícula, a massa 1, né? E a massa 2. Elas estarão ligadas a uma mola. Bem aqui está o centro de massa. Tá? Bom, a massa 1, ela tem o vetor velocidade 1. E a massa 2 tem também o vetor velocidade 2. O centro de massa, ele tem o vetor velocidade do centro de massa, que nada mais é a média desses dois vetores ponderada pelas suas massas, certo? Bom, vai haver forças internas, né, por causa da mola, né, que tá atuando, né, e também por causa das massas, né, das partículas. Logo, vamos ter na massa 1 a força 1, 2 e na massa 2 a força 2, 1, certo? Vamos supor também que essas partículas, né, elas estejam diante da gravidade, tá? Logo, né, se está diante da gravidade, elas vão ter a força peso, que no caso, nessa aqui vai ser massa 1, vetor gravidade, né, gravitacional, e massa 2, vetor gravitacional, certo? Lembrando que as forças as forças internas, né, elas vêm por causa das forças que elas têm, que as duas partículas têm entre elas, tá? Bom, lembrando também, né, não podemos esquecer que a aceleração do centro de massa se dá a 1 sobre a massa total, que é o valor da massa 1, o valor da massa 2, né, que são as massas, a somatória de todas as partículas das forças resultantes de cada partícula, certo? Bom, uma observaçãozinha muito importante é a terceira lei de Newton. Que nos dá, né, essa seguinte fórmula: F12 igual menos F21, certo? Se a gente juntar esse sistema, né, esse cálculo com a terceira lei de Newton, ficará assim. Ficará a aceleração do centro de massa igual a 1 sobre a massa total, a soma das forças resultantes de cada partícula, certo? É igual a 1 sobre a massa total, a força 1, 2, mais a força 2, 1, certo? E aí, né, mais a massa 1 vezes o vetor gravitacional, mais a massa 2 vezes o vetor gravitacional. A gente já vai continuar, mas só para lembrar que a força 1, 2 e a força 2, 1, elas são forças externas, certo? Vou colocar aqui.
ou forças internas, desculpe. Internas. Logo, se são forças internas, pela lei de Newton, né, pela terceira lei de Newton, nos diz que elas são cortadas. Então, vamos cortar. Certo? O que sobrou foram as forças externas, que é justamente a força que vem da gravidade, né? Que é a única força que atua fora desse sistema, né? Então, a gente vai trabalhar só com elas a partir de agora. Continuando, vai ficar igual a 1 sobre a massa total, que a massa total, vou colocar aqui, né? Massa 1 mais massa 2, né? Só para ficar mais claro. Parêntese. Massa 1 vezes o vetor gravitacional mais massa 2 vezes o vetor gravitacional. Logo, vamos, por cálculo, né? Vamos cortar as duas massas, certo? Ó, massa com massa a gente corta. Então, vai nos sobrar o quê? Somente o vetor gravitacional. Logo, a aceleração do centro de massa é igual ao vetor gravitacional. Isso quer nos dizer que vai estar em queda livre, né? Vai estar em queda livre. E que o centro de massa, ele vai formar um movimento, né? Ele vai nos descrever uma trajetória parabólica, certo? Meu nome é Ana Catrina Teres e eu darei sequência às resoluções das questões propostas no vídeo, na qual o qual eu irei aplicar é a conservação do momento linear. Eu escolhi essa questão aqui e iremos partir para ela, que diz a seguinte no enunciado: uma granada encontra-se em repouso em um terreno plano e horizontal. Em um determinado instante, ela explode em 3 fragmentos. O primeiro de massa de 2m, sai numa velocidade de v1. O segundo, de massa 3m, permanece em repouso. E o terceiro, de 5m, sai com velocidade de v2, que é igual a... Bom, para a gente dar início à resolução dessa determinada questão, a gente pode começar por fazer o desenho dela para ver mais um efeito explicativo e para compreender mais o que realmente se pede. Então a gente faz aqui. E aqui nessa questão ela diz que a granada se dividiu em 3 fragmentos. Então eu vou fazer um desenho aqui simples só para simbolizar. De 3 momentos. O primeiro, de 2m, de massa de 2m, sai numa velocidade igual a um vetor. O segundo, de massa 3m, ela permanece em repouso. E o terceiro, de massa 5m, sai com uma velocidade de v2. Seguindo a explicação, quando houve essas questões de explosão, como lembrando aquela explicação, explosão, armas de fogo, elas sempre retraem algum determinado ponto. Nessa questão aqui, ela diz que a granada ela permaneceu em repouso no primeiro instante. E, seguindo aqui, diz que no segundo fragmento ela permanece em repouso, que é esse aqui, ó. E aí a gente pode usar aquele esquema que diz que a quantidade total final ela deve ser igual à quantidade total inicial. Ou seja, se ela estava em repouso, tanto faz ela estando no início ou no final, ela é igual a zero. Que no caso, ela se tornaria nula.
um vetor e não é zero, é um vetor zero. Vale destacar isso. Sabendo disso, a gente pode fazer a montagem já da questão, que é seguindo aquele mesmo esquema, que é o pegando de cada um deles e multiplicando por seu vetor, que ficaria assim, igual a massa 1, M1, vezes vetor 1, mais massa 2, vezes vetor 2, mais massa 3, vezes vetor 3, que é igual a vetor zero, que é o vetor nulo. Que é o vetor nulo. Acho que agora dá para ver melhor. Com isso, a gente já pode fazer a substituição. Mas olha, se a gente prestar atenção, o M2, que é o valor de a massa 2, que ela permaneceu em repouso, a gente pode simplesmente tirar ela daqui. E o vetor 3, na questão aqui, ela não está se tornando evidente. Então, a gente também pode fazer a retirada dela e fazer a substituição por esses números. Ou seja, o M1 ficaria 2M vezes vetor 1 mais 5M, que seria o 3 ali, 5M, vezes o vetor 2, que é o qual a gente quer saber, igual a zero. Para a gente, aqui não se tornaria importante o M, porque se a gente quiser fazer mesmo até de cabeça, a gente saberia, porque não teria importância nenhuma a massa. Mas por forma didática, a gente vai fazer passo a passo. Então, para saber qual é a velocidade atingida, a gente precisa pegar esse valor e passar para depois da igualdade, ou seja, vai haver a trocar de sinal. Então, ficaria assim, 5M vezes vetor 2 igual o 2. 2 está sinal positivo, passa para o outro lado com sinal negativo, sinal trocado. Vezes vetor 1. Vem aqui para baixo, fica vetor 2 igual. Aqui o 5 está multiplicando, desce dividindo. Fica 2 dividido por 5 vezes vetor 1. 2 dividido para 5 vai dar 0,4. 0,4 vezes vetor 1. E essa é a questão. A resolução, a velocidade que foi atingido. É muito importante também observar a questão de pontuação e a do sinal, porque o sinal negativo ele está mostrando principalmente porque ela indica qual a direção foi o movimento. Como foi negativo, foi um movimento contrário, em vez de ir para frente, foi para trás. Bom, sem mais, a questão é apenas isso, e eu finalizo a parte dessa resolução por aqui. Valeu! Fala galerinha, meu nome é Guilherme Souza, mais conhecido como Yuno ou Baiano. Estamos aqui hoje para resolver uma questão sobre momento linear e vamos à questão. Dois veículos se aproximam de um cruzamento. Um deles é uma caminhonete de 2,5 toneladas que se desloca a 14 metros por segundo, tá? No sentido negativo de x, perdão. Muito importante essa informação, tá? Outro é um carro de passeio de 1,5 tonelada que segue em sentido positivo dy a 23 metros por segundo. Aí aqui a questão em si, não é mesmo? Ache os componentes, de x e y do momento linear resultante desse sistema. Bom, como é um sistema, né, a gente sabe que o momento linear resultante é a soma do momento linear 1 mais o momento linear 2, que nada mais nada menos é o momento linear da caminhonete mais o momento linear do carro de passeio, ok?
Então vamos aqui para a resolução da questão, tá bom? A massa 1, que é a massa do caminhão, é 2.500 kg. Estava em tonelada, então a gente passa para quilograma, é só multiplicar por 1.000. E a velocidade, 14 metros por segundo. A fórmula de momento linear é P, ok? P igual a massa vezes a sua velocidade. Aqui eu coloquei P1 só para identificar. Então a massa, que é 2.500 vezes menos 14 na direção I, o vetorzinho unitário, tá bom? Esse menos 14 é justamente porque na questão ele fala que ele estava indo no sentido negativo de x. Então a gente tem que colocar na questão para ficar, né, para ficar certo, ok? Então aqui, 2.500, perdão, vezes menos 14 dá 35.000, ok? Depois é só jogar na calculadora que você vai ver que dá esse resultado. Metros por segundo, que é a unidade de momento linear. Agora a massa 2, que é a do carro de passeio, é 1.500 kg. Estava em tonelada, mesmo esquema, você pega e multiplica por 1.000. E a sua velocidade a gente não muda, 23 metros por segundo. Momento linear 2, colocando 2 aqui só para ficar identificado, ok? Então é a massa do carro de passeio vezes sua velocidade no sentido J agora. Por que J? Porque ele tá no plano Y, ok? Aí a gente coloca o vetor unitário para identificar. 1.500 vezes 23 dá exatamente 34.000. Opa, coloquei um 35. 34.500 quilogramas metros por segundo, que é a unidade de momento linear, certo? Então, concluímos que o momento linear do sistema é a somatória do momento linear 1, no caso do caminhão, mais a somatória do momento linear 2, do carro de passeio. Então fica da seguinte forma: como ele estava na direção X, a gente coloca ele primeiro, certo? Menos 35.000 na direção Y, mais 34.500 na direção J, certo? Separadamente, momento linear X é igual a menos 35.000 quilogramas metros por segundo. E o momento linear Y, tô fazendo isso porque a questão pediu, tá? Não é coisa da minha cabeça. Tudo bem que eu poderia fazer 34.500 quilogramas metros por segundo, que, como já falei, é a unidade. Fala galera, Yuno de volta aqui para resolver a questão B de professor me dê uma boa nota, tá bom? Vamos lá. Quais são o módulo, a direção e o sentido do momento linear? Bom, o módulo a gente sabe que é só jogar numa raiz quadrada não, num teorema de Pitágoras, melhor dizendo, ok? A gente coloca aqui, faz uma raiz quadrada, tipo, tá um pouco feia, mas me perdoem, tá bom? Não sou muito bom em desenhar raiz quadrada. A gente coloca aqui o menos 35.000 ao quadrado, mais o 34.500 também ao quadrado. Resolvendo isso, né? Fica um pouquinho grande, mas já deixei anotado aqui do lado para ficar bem fácil, ok? Tendo essa raiz quadrada que vai ficar bem grande agora, vai ficar muito maior. Até colocar bem para cá. Vai ficar 1 milhão. Aqui. Opa. Na verdade, 1 bilhão 225 milhões. Mais 190 250. Faltou um zerinho, tá? Ah, detalhe. Ficou positivo aqui porque a gente sabe que qualquer número elevado à base 2 fica positivo, certo?
Agora eu vou fazer direto para nos poupar tempo. Somando estes dois e retirando sua raiz quadrada, chegamos ao exato resultado. Na verdade não estou exato assim, eu vou aproximar, né? 45,19 quilogramas vezes metro por segundo, certo? Veja bem, eu fiz o quadrado deles dois, somei ambos, vai dar um valor muito grande, eu preferi fazer direto e depois retirei sua raiz quadrada, ok? Agora, direção e sentido. O direção e sentido a gente já descobriu na questão passada, porque quando se trata disso, quando a gente representa por um vetor unitário, no caso eu vou até repetir aqui, colocar sistema de novo, porque foi um sistema lá atrás, certo? Quando a gente coloca, por exemplo, aqui 35.000 na direção I, a gente já está indicando a direção e o sentido desse sistema, certo? Desse momento linear, perdão. Mais 34.500 na direção J. Ok? Matada aqui a questão, certo? Fala galera, só umas pequenas observações aqui, tá? Só, digamos, um pequeno bônus. Bom, vemos aqui que a força é derivada do momento linear em função do tempo. Quando ele lhe der uma função de momento linear e você quiser achar a força que foi efetuada, você simplesmente deriva, né? Bem simples. E aqui, J, no caso impulso, é igual à derivada do limite inferior, que é o tempo inicial menos o final, da força em função do tempo, que é a mesma coisa que o ΔP é igual à integral da força em função do tempo. Por exemplo, você quer achar um impulso, né, de determinado momento, depois de uma colisão, sai com P1 e P2, e ele te deu um determinado tempo, né, por exemplo, de 10 segundos, depois de 15 segundos, você quer achar essa força. Você joga numa integral aqui bem simples, né, você integra, melhor dizendo, em função do tempo, bem simples mesmo, tá? Eu só queria deixar esse adendo aqui, é um macete muito bom para se usar. A gente acha essa fórmula aqui, não é? Como já foi demonstrado na aula anterior, sobre impulso e colisões, a gente demonstra como chegamos a essa fórmula. E essa daqui, os mesmo esquema, que é basicamente essa daqui, só que um pouco, digamos assim, melhorada, sabe? Bom, era só isso mesmo, espero que vocês todos tenham entendido. E até uma próxima. Obrigado, tchau, gente. Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou fazer uma questão de impulso. Uma esfera de metal de massa igual a 30 gramas é largada de uma altura de 3 metros de um edifício de marca-passo sobre uma barra de metal horizontal. A esfera é rebatida até uma altura de 1,70 m. Letra A. Calcule o impulso comunicado para a esfera durante a colisão. A letra B. Sabendo que a esfera permanece em contato com a barra durante 3 metros por segundo, calcule a força média exercida sobre a esfera durante a colisão. Bom, o primeiro passo para conseguir resolver essa questão é conseguir identificar os dados. O primeiro dado que temos é a quantidade da massa, que é igual a 30 gramas. O segundo dado é a altura, os metros. No caso, é 0,0 menos 3, que no caso vai ser multiplicando. Essa vai ser descrita 0 vezes 2 vezes menos 9,8 vezes o 0 menos 3. V ao quadrado igual 2 vezes 1 menos 9,8 vai dar menos 19,6. Aí, vezes o menos 3, que vai ser igual a V ao quadrado é igual a 58,8. Aqui a gente pega e passa a raiz daqui do quadrado para cá e achamos a raiz de 58,8.
que é 7,6. Já depois da colisão, temos dados parecidos, mas um pouco tem umas suas diferenças, já que vamos separar aqui os dados, igual a gente fez no primeiro. Temos a massa, que é igual a 30 gramas. Temos o espaço inicial, que é igual a 0 metros. Temos o espaço final, que também esse espaço final inicial também pode ser dito como posição final e inicial, não vai ter muita diferença. O espaço final vai ser igual a 1,7 metros e a velocidade final vai ser 0 metros e a aceleração vai ser igual a menos 9,8, como a outra. Já nessa segunda parte vai ficar 0, que é a velocidade final igual a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é a variação de espaço. Aqui a gente poderia destrinchar aqui que vai ficar igual a 0, essa velocidade final, que vai ser igual à velocidade inicial, que a gente também não tem, a gente vai procurar ela, que é o que a gente está buscando, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 9,8, bem parecida com a outra. A aceleração, que vai multiplicar, é 1,70 menos 0. Aí aqui vai ficar 0 igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes menos 9,8 vai dar 19,6. Vezes 1,70 ou 1,7 também vai dar 33,32. Negativo. Como todo mundo sabe, o número negativo não possui raiz quadrada. Então a gente procura a dela positiva, que vai ser a mesma negativa. É igual, só que o que muda é o sinal, que vai ser 5,7 negativo, que vai ser desse daqui, que a gente passa aqui para baixo, e no inverso ele vira uma raiz, igual a 5,7. Desculpe aqui um erro, é porque eu cometi um erro aqui básico, é que nesse 7,6 daquela questão é negativo, ele dá negativo. Fizemos a letra A, agora vamos fazer a letra B, que está encontrando no enunciado. Vai ficar, no enunciado, temos 3 metros por segundo, que é a variação de tempo. Então, ΔT igual a 3 metros por segundo, que vai ser igual a 0,003 segundos. A gente tem que usar segundos nessa questão, não pode usar hora. Então, a gente tem que transformar, tem que dividir por 1000. E aí a gente pega o 0,399, que é o cálculo da força média, J, igual a 0,003 segundos, vezes a força média. Disso a gente pega a força média, passa para o outro lado, igual a 0,399 dividido por 0,003. Dessa forma, a gente pode obter 133 newtons. Olá, eu sou a Iesa e eu vou apresentar uma questão sobre colisões. No caso, elástica e inelástica, é isso que vamos ter que saber. A questão que eu trouxe é essa. Um corpo A de 2 kg que se movimenta sobre uma superfície horizontal sem atrito com 8 metros por segundo,
choca-se com outro B de mesma massa que se encontra em repouso nessa superfície. Após o choque, os corpos A e B se mantêm juntos com velocidade d. Aqui nós temos as alternativas. Bom, para resolver essa questão, o que precisamos saber, primeiramente, o que precisamos lembrar, é que a colisão, ela tem algumas características para diferenciar se é elástica ou inelástica. Então, aqui, na questão, ela me diz que os corpos A e B se mantêm juntos após a colisão. Ou seja, essa característica é de colisão inelástica, diferente da elástica, que os corpos se mantêm separados. Após o choque, eles se separam. Então, para resolver essa questão, nós vamos ter que também saber sobre a quantidade de movimento. Na colisão, a quantidade de movimento, ela sempre se conserva. Ou seja, nós temos quantidade de movimento inicial, que é igual à quantidade de movimento final. E isso quer dizer que a massa, nós vamos ter então a massa de A, da partícula A, vezes a velocidade da partícula A, mais a massa da partícula B, vezes a velocidade da partícula B. Essa é a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial, ela vai ter que ser igual à quantidade de movimento final, que vai ser representado pela massa de A vezes a velocidade de A também, linha, que é para identificar que é após a colisão, mais a massa de B vezes a velocidade também de B, linha, que é após a colisão. Então, agora nós vamos usar as informações que a questão me deu. Ela me disse que a massa da partícula A é 2 kg e que a velocidade da partícula A é de 8 metros por segundo. Então, aqui eu estou substituindo. Mas a massa da partícula B, ela me disse que é igual à massa da partícula A. Então, temos o 2 kg. E ela me falou que a velocidade da partícula B, ela está em repouso, na verdade. Ou seja, ela é zero. E aqui, que é igual, após a colisão, a massa vai continuar a mesma, logicamente. E a sua velocidade é o que eu quero saber. Então, eu vou colocar aqui uma incógnita. Eu vou colocar o x. Mais a massa da partícula B vezes a velocidade, que eu não sei também. Como elas, após a colisão, elas permanecem juntas, elas vão ter a mesma velocidade. Ou seja, eu vou utilizar a mesma incógnita. Então, agora vamos só realizar as operações. Aqui nós vamos ter 2 vezes 8, 16. Mas aqui, 2 vezes 0 vai ser 0, então isso aqui vai ser 0. E aí, vamos ter que é igual 2x vezes 2x, vamos ter 4x. Então, realizando as operações matemáticas, teremos x que é igual 16 dividido por 4. X que vai ser igual a 4 metros por segundo. Então, a nossa resposta da questão é a letra B. Olá, meu nome é Alice e agora eu vou resolver uma questão de colisão elástica. Essa questão é da Unesp adaptada. Um corpo A de massa m e velocidade v0 colige elasticamente com um corpo B em repouso e de massa desconhecida. Após a colisão, a velocidade do corpo A é v0 sobre 2 na mesma direção e sentido que a do corpo B, que vale 3v0 sobre 2. A massa do corpo B é... Bem, vamos analisar primeiro antes da colisão. Antes da colisão,
A velocidade do corpo A, como diz no exercício, era V0. A massa do corpo A era M. Isso antes da colisão. E a velocidade do corpo B é igual a 0, porque no exercício diz que somente o corpo A estava em movimento em direção ao corpo B, que o corpo B estava em repouso, por isso que a velocidade dele vai ser 0. E a massa do corpo B, que eu não sei. Depois da colisão, a velocidade final do corpo A ficou V0 sobre 2 e a velocidade final do corpo B ficou 3 V0 sobre 2. A massa do corpo A continua, que é igual a M, e a massa do corpo B, que eu também não sei qual é. E os dois vão estar no mesmo sentido, como diz no exercício. Então, nós vamos querer saber a massa do corpo B. Para encontrar a massa do corpo B, nós vamos utilizar essa fórmula aqui que nós vimos na última aula. A fórmula é MAVA mais MBVB, tudo inicial, igual MAVA' mais MBVB', que no caso é final. Isso aqui não é nada mais e nada menos do que a quantidade de momento inicial igual à quantidade de momento final. Vamos só substituir agora os dados que nós organizamos aqui. A massa do corpo A é M, vezes a velocidade de ar, inicial no caso, que é V0, mais a massa B, que eu não sei qual é, então vou deixar MB, vezes a velocidade inicial do corpo B, que é 0, igual a massa A, que é M, vezes a velocidade final, que deu V0 sobre 2, mais massa do corpo B, que eu também não sei qual é, vezes a velocidade final, que é 3V sobre 2. Aqui nós temos uma multiplicação com 0, então a gente pode cortar porque vai dar 0. Todo número multiplicado com 0 dá 0. Então vai ficar M vezes V0, vou passar subtraindo, menos M vezes V0 sobre 2, igual massa do corpo B, que eu não sei, vezes a velocidade final do corpo B. Um sobre meio vai dar meio, né? Então, isso aqui vai ficar MV0 sobre 2, igual MB, que é a massa do corpo B, vezes a velocidade do corpo B. Aqui dá para simplificar, dá para cortar um monte de coisa. Vamos cortar velocidade inicial, V com V, e esse 2 com esse 2, que no caso vai ficar massa do corpo A igual a MB, que é a massa do corpo B, que eu não sei, vezes 3. Aqui tá me dando a massa do corpo A, só que eu não quero esse M, eu quero esse MB aqui, que é a massa do corpo B. Então, o que tá multiplicando, a gente passa dividindo. Ou seja, M dividido para 3, que é igual a MB. A massa do corpo B é igual a M sobre 3. Então, nosso resultado deu M sobre 3. A massa do corpo B é M sobre 3, a alternativa correta
é a A.